presidente Dilma deveria achar uma maneira de estocar vento. Acho que nós melhoramos um pouco, que é o que a gente chama de uma lacração em cima de uma tragédia ambiental. Olá a todos, sou Felipe Oliveira. Vamos falar hoje sobre alguns assuntos que dominaram a pauta política e jornalística na semana. Vamos começar falando hoje sobre as queimadas na região do Pantanal e também na região amazônica. Inclusive foi pauta do discurso do presidente na ONU. Primeiro, um problema ambiental e que o Estado brasileiro tem sim que se importar, tem que colocar todos os recursos, tanto humanos, tecnológicos, de inteligência, para poder evitar que esse problema se alastre. Entretanto, eu estava pesquisando aqui uma questão interessante na mídia. Nos jornais que hoje atacam o governo, responsabilizando o governo federal sobre algum tipo de falha no combate ou até mesmo ao incentivo às queimadas, como a gente vê muita gente falando por aí. E eu fui dar uma olhada em duas coisas. Primeiro, existe um fenômeno sazonal que ocorre na costa do Pacífico, especialmente na costa oeste, em relação ao continente sul-americano, chamado El Niño, e um outro fenômeno que é chamado Laninha. Acho que todo mundo já ouviu falar desses dois fenômenos climáticos. Entretanto, existem diversos estudos ligados a estes fenômenos com extrema seca na região centro-oeste brasileira e, como consequência, o aumento do número de queimadas. Independente disso, vou ler uma matéria aqui do G1, matéria de 6 de julho de 2020. Fenômeno Laninha pode ocasionar uma das maiores estiagens dos últimos 30 anos no Pantanal e Mato Grosso. E o subtítulo coloca: com altas temperaturas, o tempo seco traz outra preocupação. O número de focos de calor teve aumento de 186% com relação ao ano passado. Outra matéria da BBC, de 5 de agosto de 2020. Por que Pantanal vive maior tragédia ambiental em décadas? Então, a matéria diz o seguinte: com o período de extrema seca, Pantanal viu o fogo tomar conta de parte de sua área nos últimos meses. E ela coloca aqui que essa é uma situação crítica e o pior período de seca desde o fim dos anos 90. O que a gente pode observar sobre esse contexto? As queimadas, nesse caso, elas são consequência, elas são efeito principalmente de uma questão climática, de estiagem, uma baixa umidade do ar, um aumento exponencial da temperatura. Isso é o que a ciência diz, para aqueles que gostam tanto de citar a ciência como única fonte de verdade, mas também é aquilo que a maioria das pessoas que entendem do assunto e até mesmo os principais jornais do Brasil colocaram isso antes dessas queimadas se tornarem então em proporções aí muito maiores do que a gente esperava. Outra questão é que houve uma necessidade de se apontar o governo federal como principal culpado ou de promover as queimadas de maneira indireta. Como que seria isso? Eles acusam o governo federal de que houve um relaxamento na fiscalização e, devido a isso, produtores rurais, entre outros, poderiam ter provocado focos de incêndio por uma certeza ou por um incentivo de que não haveria mais tantas punições por parte dos órgãos governamentais de fiscalização. E, obviamente, uma falta de ação efetiva para minorar esses incêndios, esses focos de incêndios que estão ocorrendo tanto no Pantanal quanto na Amazônia. Eu acho que existe
as duas percepções. Creio que o governo federal tem sim enviado forças, tanto de forças militares como forças de contenção a esses incêndios, não só o governo federal, como as autoridades locais também. Entretanto, não é simples, né, como a gente gostaria que fosse. Que nos Estados Unidos, na Califórnia, também estamos vivendo a mesma situação. Queimadas que estão destruindo não só áreas florestais, mas como também áreas urbanas. E, obviamente, se fosse fácil esse controle dessas queimadas, nós não veríamos as cenas que nós vimos. Então, há de se ter uma isenção, tanto na hora de cobrar do governo federal uma postura ostensiva de combate aos incêndios, de cobrar também que não se afrouxe a fiscalização, né? Que não sejamos lenientes com aqueles que destroem a floresta, tanto a floresta amazônica como o Pantanal, mas acreditar isso na conta do governo, como se houvesse aí uma pré-determinação ou algum tipo de incentivo a essas queimadas, eu acho que é no mínimo um exagero, para não dizer uma desonestidade factual e intelectual nesse assunto. Então nós temos tanto os fatores climáticos, fatores antropogênicos e os fatores legais, e vindos também não só da questão da legislação. A legislação ambiental no Brasil é uma legislação bem extensa, então creio que essa legislação ambiental ela atende até talvez além do necessário para a proteção do meio ambiente. A implementação dessa legislação também deve ser melhor observada, e creio que todas as cobranças nesse sentido são válidas. O que não é válido é o que nós temos visto com maior frequência, que é o que a gente chama de uma lacração em cima de uma tragédia ambiental, né? Então eu acredito que deve haver uma cobrança sim, para que o governo federal eventualmente coloque mais esforços para proteger as florestas, mas não é justo que se coloque isso na conta do governo federal ou que se culpe o governo federal desse tipo de fenômeno. Outro ponto para a gente falar hoje é o discurso do presidente Jair Bolsonaro na ONU. Bom, discursos de presidentes na Assembleia Geral da ONU, e o Brasil, como já tradicionalmente ocorre, é o país que abre esses discursos, inaugura então o discurso dos países membros. O que acontece? O presidente Jair Bolsonaro ele trouxe aí um aspecto bem defensivo nesse discurso. Defensivo em qual sentido? De que ele trouxe a bancada ali da ONU, né, falando para todo mundo, os ganhos, os acertos, as medidas do governo federal, colocou o Estado brasileiro como um grande protetor do meio ambiente, o que seria hipocrisia demais se negar, né? Nós temos as maiores reservas ambientais do planeta, isso não é mérito nem desse governo, nem do governo passado, mas é o mérito de uma conjuntura do Estado brasileiro, né, de várias décadas. A parte ambiental, as florestas tropicais, elas têm sido preservadas quase na sua totalidade. Então, negar esse fato é de uma hipocrisia que atrapalha o debate. E ele também pontuou ali algumas coisas que parecem soar negativo para ele, né, nesse discurso, quando ele coloca que as queimadas na Amazônia ocorrem principalmente na região onde o caboclo e o índio fazem ali algumas queimadas para poder fazer o seu roçado. Embora talvez tenha um fundo de verdade que isso possa acontecer, não me parece conveniente o presidente trazer exatamente o caboclo e o índio e esquecer aí dos produtores rurais, dos madeireiros, dessas pessoas que realmente fazem mal a esse bioma. Então
vejo inoportuno nesse aspecto a fala do presidente. Acho que poderia, se era para citar alguns atores que promovem ou que possam promover focos de incêndio, deveria citar aqueles que realmente fazem mal e realmente estão na ilegalidade, já conhecidos do brasileiro de muito tempo, que são os grileiros, aqueles que fazem tráfico de madeira, e sim alguns produtores rurais, produtores de proteína animal, né, que fazem desmatamento visando a agropecuária. Então faltou, no meu entendimento, esse discernimento para o presidente. No mais, esse discurso positivo, porque ele pautou algumas coisas ali necessárias para o Estado brasileiro. O governo federal, de fato, atuou no combate aí a esse problema de saúde que nós vimos no Brasil, que vitimou muitas pessoas, sem dúvida nenhuma foi um problema sério, mas ele trouxe aquilo que o governo fez de melhor, que sem dúvida foi o auxílio emergencial. Algumas pessoas discutem a questão que ele disse aproximadamente $1.000, e repito, ele falou aproximadamente $1.000, e alguns fizeram as contas, chegaram a $960, outros falaram que eram $940, e colocaram isso como se fosse fake news na ONU. Eu, sinceramente, algumas coisas estão dando preguiça da gente até, vamos colocar assim, não é defender, mas a gente tentar rebater de alguma maneira, porque o raciocínio ele se perde, né? Quando você começa a querer pegar minúcias insignificantes e para fazer disso o seu discurso, o seu contra-argumento, o debate fica muito pobre. Mas ele colocou ali as medidas que o governo federal tomou em relação a esse problema que nós tivemos e ainda continuamos com esse problema. Pontuou também que dentro desse quadro o Brasil economicamente tem se reerguido, né? Trouxe algumas outras questões ali de Estado. A gente tem que entender que também que esse discurso na ONU ele não tem o condão de ser completamente um discurso exclusivo para falar sobre os assuntos que a ONU gostaria de tratar, ou que os jornalistas gostariam de tratar. É um momento também do estadista brasileiro colocar ali na mesa das Nações Unidas algumas questões que o governo considera pertinente. Falou sobre um assunto tanto quanto esquecido pela mídia, que é a questão da cristofobia, que sim é uma realidade em vários países, tanto na África, no Oriente Médio, e inclusive na próprio Ocidente, na questão cultural. A gente tem visto sim uma perseguição, às vezes velada, às vezes não tão velada, em relação ao cristianismo. Óbvio que é um discurso político, é um discurso um pouco até visando aí atingir o seu eleitorado, falar para a plateia que o apoia, mas não vi nenhum problema no discurso do Jair Bolsonaro. Isso que é o mais importante. A gente pode colocar ali questões pontuais, talvez, como eu falei, a acusação dele, mesmo que em um tom mais leve, do caboclo, do índio, de iniciar algum tipo de queimada. Mas se a gente for comparar com os discursos que nós vimos dos presidentes passados, né, tive o presidente falar sobre que a poluição ela vem de um lado para o outro porque o mundo é redondo, foi o Lula. Vimos a presidente Dilma dizer dentro da Assembleia da ONU que a gente deveria achar uma maneira de estocar vento. Então, se a gente comparar também com o que nós tivemos recentemente, acho que nós melhoramos um pouco, mas não daria para esperar ali nada brilhante do presidente Jair Bolsonaro, embora foi um discurso que não foi de supetão, foi um discurso preparado, foi um discurso gravado. Entretanto, acho que o saldo no final das contas foi um saldo positivo. Forte abraço.